Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar ao vivo com o Informe Blumenau Entrevista, nosso ponto de encontro para dar visibilidade ao que é notícia em Santa Catarina, em especial na área política. Hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022. Semana que passou foi uma semana decisiva no calendário pré-eleitoral das eleições. Preparativo para as eleições foi o prazo para a desincompatibilização de quem tem mandato e quer ser candidato nessa eleição, foi o prazo para troca de partido e de filiações para quem quer estar disponível para concorrer na eleição desse ano. O outro calendário importante é no final de julho, começo de agosto, quando acontecem as convenções partidárias que homologam as candidaturas. Hoje nós vamos conversar com uma das figuras centrais desse tabuleiro pré-eleitoral, que é o promotor público Odair Tramontim, pré-candidato do Partido Novo ao governo de Santa Catarina. Promotor, muito obrigado por ter nos atendido, muito feliz de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para nós conversarmos sobre esse novo desafio que se apresenta para a minha vida, para a minha atividade, e vai ser um prazer nós trocarmos ideias. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, da eleição de 2020. O senhor ficou com o terceiro lugar, 22.846 votos, 14,24% dos votos válidos. Com mais 2.000 e poucos votos, o senhor tinha ido no segundo turno numa eleição que não estava desenhada, o senhor não era o favorito e acabou se consolidando como uma grande surpresa do processo eleitoral. Qual é a lição? Foi a sua primeira candidatura, a sua primeira disputa. Qual é a lição que o senhor tirou da disputa municipal? Foram muitas lições, né, Alexandre? Primeiro, digo que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu saí muito maior do que eu entrei, eu aprendi muito, sobre o que é uma eleição, o que é a legitimidade do voto, como conquistar votos, como se apresentar para a sociedade como uma alternativa, né? E esse foi um legado pessoal que eu trago para mim. Do ponto de vista do legado da atividade política em si, fica a demonstração maior para mim, que existe espaço para as pessoas que não são do espectro político profissional. Aliás, esse era um dos desafios. Eu queria provar duas coisas. Que é possível que alguém de fora da política, alguém bem-sucedido na sua atividade profissional, seja privada, seja pública, ele pode tirar um tempo da sua vida e se dedicar ou se disponibilizar para a sociedade como um agente de implementação de ideias diferentes. Esse era um dos meus objetivos. O outro era provar, e isso para mim é a coisa mais importante, de que sem usar dinheiro público, sem sujar as mãos com dinheiro do cidadão, do pagador de impostos, dinheiro que devia estar na saúde, na educação, é possível você fazer uma campanha competitiva. Então essas duas coisas se sacramentaram, né? E como você bem disse, nós só não fomos ao segundo turno num ambiente que se apresentava completamente adverso, né? Cheio de figurões, de pessoas, prefeito em exercício, ex-prefeito, ex-deputada, 2 deputados, um deles mais votados do Estado, e nós por questão de detalhes, foi até um pouco cruel com a gente, né? Faltou, eu imagino assim, pelas expectativas que a gente tem depois, que mais uns 2 dias de campanha se reverteria isso. Mas enfim, é o que deu. Acho que a demonstração de que eu, pessoalmente, como o candidato, saí muito, muito mais forte do que eu entrei, tanto que agora, né, o partido me convidou, me legitimou para ser o representante do Partido Novo como governador de Santa Catarina. Isso é o saldo bastante positivo que eu trago comigo. Maravilha, lembrando para você que está nos assistindo, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas conheçam as ideias e os projetos do promotor público Odair Tramontim. Ele quer ser candidato ao governo de Santa Catarina, representante de Blumenau, então que mais e mais pessoas tenham acesso às mensagens dele. E também, se você quiser mandar uma pergunta, algum questionamento de forma democrática, na medida do possível a gente tenta colocar aqui. Já vai o nosso abraço para o Afonso, nos cumprimentando e desejando boa entrevista. Eu tenho bastante intimidade com o promotor Odair Tramontim, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu só não me lembro qual foi a expressão
expressão que o senhor usou quando eu lhe disse, o senhor vai ser candidato ao governo, né? O senhor falou uma expressão em tom de brincadeira, o senhor se lembra? De carregar alguma coisa, como é que era? Eu uso tantas expressões que eu não lembro. Mas vamos lá, para essa empreitada, porque essa empreitada é um desafio tamanho de um bonde. Alexandre, você conhece um pouco a minha trajetória, para mim não existem desafios pequenos, né? Eu, como as pessoas sabem, com 17 anos, trabalhava na roça e decidi que eu não queria mais aquela vida e queria fazer a universidade. Saí de lá quase semi-analfabeto, em 9 anos eu tomei posse como promotor de justiça, né? Então, a vida me demonstrou de que os desafios, quanto maiores e aparentemente impossíveis, né, eles dão um sabor muito mais elevado à vitória. E como nós estávamos falando, essa disputa para Blumenau, que todas as pessoas diziam, mas é longe demais, é grande demais, te candidata a vereador primeiro, você não consegue chegar a uma prefeitura da terceira maior cidade já dando o pulo direto. Você viu que por muito pouco a gente não foi. E aí, quando me apareceu essa possibilidade de representar o partido no governo do estado, eu pensei em tudo isso também, né? E dei uma retrospectiva na minha vida dos desafios que eu enfrentei e constatei, né, com muita humildade, sabendo das dificuldades, sabendo que é muito difícil, mas eu me coloquei à disposição, aceitei o desafio e estou muito animado porque tenho percebido, né, que a nossa candidatura é competitiva, é viável e principalmente porque o Partido Novo, nós podemos conversar um pouco mais depois sobre isso, ele tem ideias, ele tem valores, ele tem um conteúdo programático que coincide muito bem com o estado de Santa Catarina. Eu acho que um dos estados que tem mais identidade, mais identificação com o DNA do Partido Novo é o estado de Santa Catarina. Não é por outro motivo que nós temos a maior cidade do estado, que é Joinville, é do Partido Novo, que foi conquistada também por uma campanha modesta, sem fundão, e por uma pessoa que nunca tinha se candidatado a absolutamente nada. Então, a gente pretende projetar essas duas experiências da primeira maior cidade e da terceira maior cidade, que nos receberam de braços abertos, para toda Santa Catarina. E é esse o desafio e é esse o ânimo que nos estimula a entrar nessa batalha, não meramente para participar. Nós temos consciência de que a nossa candidatura é viável, porque, repito, há uma identidade entre o que pensa, o que defende, o que pratica o Partido Novo com aquilo que espera a sociedade de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente entra nesse aspecto de projetos, de visão de governo, mas eu quero insistir nesse questionamento. O senhor, no começo da sua fala, mais ou menos já indicou qual pode ser a resposta, mas desde que o senhor se lançou pré-candidato, desde que o seu nome foi, né, confirmado, eu tenho conversado com muitas lideranças políticas e eles dizem, pô, mas por que o homem não vai para o Estado Federal? Blumenau tem uma carência de falta de representatividade. Pô, mas tem o Gilson, que também o Gilson Marques, deputado federal, que já é do Novo e tal. Mas assim, por que ele não vai para uma candidatura federal? Ele estaria eleito com folga e construiria, né, pavimentaria uma possível candidatura a Blumenau, a prefeito de Blumenau daqui a 2 anos. Então o pessoal fala muito isso. Eu lhe pergunto, né, o senhor disse que não é desafio pequeno, lembrou a questão de vereador contra prefeito. Se o senhor chegou a pensar nessa possibilidade, o senhor está falando que vai ter uma candidatura competitiva, mas o senhor sabe que o desenho de uma disputa estadual é muito mais complexo do que uma municipal. Bom, Alexandre, a resposta para mim é bastante simples. Primeiro, eu imaginava que a minha carreira política teria se encerrado ali com a minha participação em 2020. Né? Eu não achei que eu fosse disputar outra eleição. Quem sabe, mais à frente, ali em 2024, dependendo do cenário, eu pudesse ser candidato. Quando o partido me procurou se eu aceitaria novamente ser candidato, a questão de deputado federal foi a primeira que foi colocada. E aí nós discutimos internamente que não teria espaço para 2 candidaturas num ambiente tão próximo. E o Gilson Marques, né, que fez um mandato
exemplar, ele foi eleito por vários segmentos que analisa o deputado pela sua assiduidade, qualidade de projetos, gastos, economia. Foi eleito o melhor deputado do Brasil. E aí nós chegamos à conclusão de que por que nós não trabalhávamos para eleger o Gilson, né? O Gilson é um deputado bom, ele me representa, ele representa o Partido Novo, e aí foi fácil decidir. O candidato do Partido Novo da nossa região é o Gilson Marques. Por quê, o Alexandre? Mas ele não é de Blumenau. O deputado federal, ele é o deputado do Brasil, deputado que defende temas nacionais. A gente tem que parar com essa história de que tem um deputado para chamar de seu. É bem verdade que para a cidade é melhor essa questão das emendas, né? Mas o Gilson tem trazido emendas importantes para a cidade. Só que ele não faz aquele festejo todo, não arma barraca, não fica fazendo proselitismo. Ele tem critérios objetivos e faz o seu mandato dessa forma. Então, por isso que a gente decidiu então que ou eu seria candidato a governador ou não seria nada. Então, deputado estadual eu não tenho interesse, né? E é uma coisa assim pessoal. Eu acho que o deputado estadual ele tem respeito muito, né? Acho que é importante, mas hoje você ou é interesse local ou é interesse geral federal. A atribuição do deputado federal ela fica muito exprimida e hoje, falo mais uma vez, respeitosamente, ele virou um vereadorzão, né? Que faz a interlocução entre o município e o Estado. E aí por isso que por causa disso, o Partido Novo não tem essa história de fazer assim, vai ser vereador primeiro, depois deputado, depois prefeito, depois governador. Não, um tanto que o Romeu Zema, que é o nosso governador de Minas Gerais, ele nunca foi absolutamente nada e é o governador do segundo estado da federação, com mais de 70% de aprovação, possivelmente vai ser reeleito. Então, a nossa ideia, o que nos move é apresentar para a sociedade um jeito novo de fazer política. E nós temos dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, a visão de longo prazo. A gente quer transformar o Brasil sabendo que não se muda de um dia para a noite, que os desafios são muito grandes e por isso que a gente pensa a longo prazo. As pessoas são detalhe, para nós o importante são as ideias. Muito embora as pessoas que são avaliadas antes de ser colocadas como candidatos, passam por processo seletivo, avaliação interna, elas sejam importantes porque você precisa ganhar a eleição para conseguir viabilizar. Se viabilizar. Mas a gente tem um partido que foi criado lá em 2015, já tem 8 deputados federais, são muito combativos, são muito eficientes. Nós tínhamos uma meia dúzia de vereadores, agora estamos com quase 60 vereadores no Brasil, né? E o cenário que se apresenta agora para 2022 é muito positivo. A ideia é pelo menos duplicar este montante de parlamentares que nós temos e aí aos poucos a gente vai galgando os espaços e quem sabe aí por 2030 a gente já tenha a condição de se apresentar como um partido grande, um partido forte, um partido que tenha voz no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras de vereadores para implementar as ideias que nós defendemos. Qual é a visão sua do Novo para um eventual governo? Eu já vi que o mote ali da sua campanha, sua pré-campanha, ou pelo menos dessa fase de lançamento, é o combate à corrupção. Bacana, tudo certo. Depois a gente até pode falar bastante sobre ele, mas do ponto de vista do que as pessoas querem, claro que querem que tenha esse combate, mas as pessoas querem que melhore a vida deles, melhore na questão da saúde, da segurança, da educação. Como é que o senhor pretende, qual é a ideia sua e do Novo para apresentar nessa pré-campanha dos catarinenses? Perfeito. Alexandre, o combate à corrupção, ele acaba sendo uma referência porque eu fiz isso a minha vida toda, né? E, aliás, um dos motivos pelos quais eu entrei na política foi porque eu vi que a gente não consegue transformar pela via jurídica, pela via judicial. O sepultamento da Lava Jato demonstra isso. Por isso que eu entrei na política, para fazer diferente e transformar através da atividade política, né? E sendo parlamentar ou do Executivo do Novo, a corrupção, e aí eu falo modestamente, sem dizer que nós temos monopólio de virtude, a corrupção passa a nem ser uma pauta importante, porque nós administramos o governador do segundo maior
estado da federação e não tem nenhum caso de corrupção noticiado. Nós temos o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, não tem um caso de corrupção. Por quê? Porque a gente escolhe pessoas ficha limpa, por processo seletivo, avalia, não faz essa negociata de cargo, ajeita aqui, ajeita lá, coliga ali, coliga lá, que é a grande raiz da corrupção. Então nós já chegamos com uma credencial muito definida. Então a corrupção, no jeito de administrar novo, ela tem poucas chances de aparecer. A gente não diz que não vai aparecer, porque trabalhando com humanos sempre acontece isso. Então essa é uma agenda que me dizem como sendo a principal, mas não é. Nós queremos, tem vários desafios, né? Santa Catarina é um estado, é melhor em tudo aqui. Você olha, desemprego, no Brasil é 11%, 12%, nós estamos com 5%. Taxa de mortalidade, a nossa é a menor do Brasil, tudo, né? Natalidade, índice de distribuição de renda, nós somos quase tudo melhor. Eu acho que um dos principais problemas de Santa Catarina, fora essas questões da saúde, por exemplo, nós temos mais de 120 mil cirurgias represadas, um estado que está distribuindo dinheiro aí a dar com pau aí e está deixando as pessoas morrer aí por falta de cirurgia. Então a gente acha que na saúde o desafio é implementar gestão, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O mesmo acontece com a nossa educação, né? Eu estava estudando um pouco o estado, nós estamos no IDEB com 3,8, né? Quando as escolas particulares estão com 6, o objetivo da escola pública é 5, né? Então eu acho que nós estamos muito acanhados, um tanto que quando você vai calcular o IDH, dentro do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, um dos índices importantes é o IDH, que é o da educação. Ele está muito pequeno e compromete o IDH. Então, são coisas que dependem muito mais de gestão, colocar pessoas certas nos lugares certos que vai enfrentar. Mas eu quero concluir, dizer que o maior desafio para Santa Catarina, sem sombra de dúvida, é a infraestrutura. Eu acho que o estado de Santa Catarina está muito deficitário. Nós temos as melhores empresas, nós temos os melhores portos, nós temos um agronegócio que faz inveja para o mundo, né? E nós temos extremas dificuldades para trazer a produção até o consumidor, a levar a produção até a exportação. Nós que somos aqui do Vale do Itajaí, somos expert em falta de infraestrutura, né? Você para ir para Itajaí, eu fui esses dias, dá 50 quilômetros, demorei 2 horas, sem acidentes, sem intercorrência, trânsito normal. Você imagina isso para uma empresa, para qualquer logística, foge de tudo. Você pode notar que o estado de Santa Catarina, apesar de ter só 1,12%, eu acho, do território nacional, nós somos o 6º PIB do Brasil. 6º, repito, com 1% do território, 6º PIB. E nós só temos duplicado aqui a 101. Isso é uma insanidade, né? Você vai para 116, que hoje está bem melhor, porque foi feita a concessão, você vai para 153, 163, a nossa malha viária ela está sucateada há muitos anos, e o pior, a gente não vê uma perspectiva. A 470, ela já começou morta, né? Hoje, 2 pistas para 470 é muito pouco. Em 10 anos, que é o tempo que, mais do que isso nós estamos demorando para concluir, é pouco. Então, resumindo, o nosso desafio é a infraestrutura, né? E se o Estado não tem dinheiro, vamos fazer concessões, vamos entregar para a iniciativa privada. O Estado de São Paulo, por exemplo, que é uma referência em infraestrutura, a maioria daquelas grandes rodovias lá, 4 pistas que vai, 4 pistas que vem, são estaduais, são federais. Então é possível que Santa Catarina, com uma visão de longo prazo, não é um governo que vai fazer isso, a gente sabe disso, a gente não vende ilusões, a gente não faz promessas vazias, mas eu quero discutir. A pré-campanha é justamente para discutir. Então eu não posso dizer, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a ideia central nossa é trabalhar com a questão da infraestrutura para mostrar para os catarinenses que existe alternativa para a gente resolver esse problema. Vamos lá, um monte de gente aqui acompanhando, lhe cumprimentando, o Deomar, o Claudir, a Simone Gadotti, boa noite, o Thiago, boa noite, primo, colossal entrevista de respeito, nosso país precisa de você, o nosso companheiro Marco Antônio André, advogado, seu aluno, também nos cumprimentando,
O Marco também da Associação do Grande Concórdia também colocando algumas perguntas. Eu não vou colocar essas perguntas, peço que vocês me entendam, porque elas fogem um pouquinho do nosso foco, né? Porque nós estamos aqui discutindo a questão mais eleitoral. Quero que vocês continuem nos acompanhando, mas entendam aí por que eu não estou colocando. Marisa também entrando, o Jordan, o Jean Sered também com a gente, bastante gente acompanhando a entrevista. Vamos lá, o Partido Novo está crescendo muito em Santa Catarina, mas ainda é um partido pequeno, até no número de filiados de pessoas. Então a gente imagina, bom, chega ao poder, mas quem é que vai administrar? Porque é uma estrutura grande. O senhor falou, por exemplo, do gargalo da infraestrutura, o senhor tem razão, mas pô, quem é que vai comandar, quem é que do Novo tem para comandar isso aí? Quem é a pessoa que vai pensar nessas parcerias? Né? Então, se o Novo chegar, minha pergunta é, ele tem gente para suprir essas vagas, essas demandas? Alexandre, esse é o diferencial. Para o nosso jeito de governar, para a proposta que nós apresentamos, não importa a coloração partidária, não importa de onde vem, se é do Novo, se não é do Novo. Aliás, no Novo é o ambiente que eu menos tenho pessoas para minha disponibilidade. Por quê? Porque as pessoas que são filiados, são partidários, são membros do Partido Novo, não estão aqui para cargos. O filiado do Partido Novo é um filiado diferente, é um filiado que acredita num jeito novo de governar, ideias diferentes para implementar aquilo que a gente pensa. E eu volto aos exemplos. O Romeu Zema, em Minas Gerais, não tinha absolutamente ninguém. O partido lá era muito menor do que o nosso aqui. E ele conseguiu montar uma equipe trazendo gente de fora. Como é que se faz isso? Se faz por um critério bastante básico, como uma empresa. Como se a VEG, se a ERG fosse contratar um diretor. Como é que eles fazem? Eles pegam um currículo, analisam a identidade do interessado com o cargo que ele quer e contrata. Como contratar um executivo, como contratar um CEO, esse é o nosso modo. E vou te dar um exemplo. Em Joinville, que é uma prefeitura grande, né? A nossa maior cidade, foi exatamente assim que aconteceu. Se pensou isso, né? Como que nós vamos administrar isso? Olha, dos 500 e poucos cargos, apareceram mais de 7 mil interessados. Foram analisados os currículos, a trajetória, e muita gente, inclusive, que é membro de outro partido foi contratado. Alguns secretários da antiga administração foram mantidos. Muitos funcionários da própria administração foram mantidos. Hoje, o Adriano, numa conversa que nós estávamos tendo esses dias, ele falou que cerca de 60% do pessoal que compõe a administração, quer secretariado, gerência, enfim, os cargos comissionados, são da própria estrutura do município. Gente que estava lá com muita qualificação, mas nunca foi chamado, foi prestigiado, e que hoje vem com uma carga de conhecimento da estrutura, de conhecimento da gestão, e já segue a administração da onde ela parou. Então, Alexandre, eu quero colocar para as pessoas que nós não temos monopólio de virtudes, nós não achamos que tudo que tem Itaí está errado, muito pelo contrário. E eu dizia isso na campanha, inclusive prevendo isso, que se eu tivesse sido eleito prefeito de Blumenau, possivelmente uns 2 ou 3 secretários da administração seriam mantidos. Por quê? Porque vem prestando bom serviço. Então o que nós queremos é fazer entrega de bons serviços. E a entrega de bons serviços, ela depende do quê? Pessoas certas nos lugares certos. E por que não dão certas as administrações? Por quê? Porque com esse monte de coligações, essas cadeiras que andam para lá, você falou no começo, filia daqui, desfilia de lá, vai para lá, negocia aqui, se você me apoiar eu te dou a secretaria tal, te dou a autarquia tal, já começa errado. Porque daí o prefeito, o governador, ele vira meramente um chefe de RH. Ele não tem capacidade de estabelecer rumos da administração. Então nós, com esse viés, repito, de pessoas certas nos lugares certos, de não lotear cargo, de fazer a contratação pela qualificação dos interessados, nós temos certeza que nós vamos colocar a administração nos eixos de entregar bom serviço, que esse é o objetivo principal de qualquer gestão.
O Darcy Debastiani, que está aqui com a gente, foi seu candidato a vice, né? A Rúbia também acompanhando, o Antônio Veneza, ex-vereador. Boa noite, Alexandre, parabéns pela entrevista, abraços ao doutor Tramontinha, a Marisa também com a gente. Eu quero saber a sua opinião sobre o Plano 1000, que foi lançado recentemente pelo governo do estado, que é um plano de cunho municipalista e que tem mexido muito. Qual é a sua visão sobre esse plano? O Plano 1000, a essência do Plano 1000 vem exatamente ao encontro do Partido Novo. Nós defendemos que o dinheiro, quanto mais ele tem que ficar na sua base, né? No município, um pouquinho para o estado e muito pouco. Nós defendemos, desde a nossa origem, que é mais Brasil, menos Brasília, né? Não tem o menor sentido você contribuir aqui em Blumenau, esse dinheiro vai para o estado, vai para a União, e depois tem que ir lá com essas malditas emendas, e com o prefeito sair daqui com o Pires na mão. Isso não faz sentido, isso é um absurdo. Eu só me surpreendo que esse Plano 1000, agora, foi feito justamente num ano eleitoral, né? Então nós temos que ver os desdobramentos, como serão as consequências, se terá ou não continuidade, né? Mas nós somos plenamente favoráveis, nós defendemos isso, porque é no município, é na cidade que os problemas acontecem, é ali que a gente fiscaliza, que a gente avalia, que a gente identifica se o dinheiro está sendo aplicado bem ou não. Muito embora, né, a existência do Estado, né, ela se fundamenta com a função de fazer as obras estruturais. Então não adianta você ter um município bem estruturado, com boas obras, se você não tem infraestrutura para levar até o porto, para levar até o consumidor. É um conjunto, mas na essência nós somos plenamente favoráveis. Vamos lá, qual é a sua avaliação do governo Carlos Moisés, do governador Carlos Moisés, guardadas as devidas proporções, também não era da política, não era uma pessoa que tinha toda uma carreira no serviço público, bombeiro que era, e acabou, era um ilustre desconhecido que acabou guindado ao cargo máximo em Santa Catarina na onda, né, na onda 17, na onda do presidente Bolsonaro. Qual é a sua avaliação com relação ao governo dele? Bom, o Moisés foi uma novidade que foi vendida como tal e não se revela uma novidade. Tanto que você pode ver que hoje quem está administrando o Estado não é mais o Carlos Moisés, depois do segundo impeachment. Ele se entregou para a Assembleia Legislativa, hoje tem deputado, tinha como secretário de Educação, deputado lá, deputado aqui, chefe de gabinete de um político tradicional, sendo da Casa Civil. Então, na verdade, é o ex-governador Moisés, né? Aquele Moisés lá do início não existe mais. Mas isso eu vou deixar para o eleitor avaliar. Mas eu faço questão de dizer, Alexandre, que muita gente fala isso, né? Mas Santa Catarina tentou com uma novidade e não deu certo. E como é que você vem agora se apresenta com uma novidade? Eu respondo isso com muita tranquilidade. É que a novidade, ela é sempre bem-vinda, mas ela tem que ser uma novidade consistente. E o que é uma novidade consistente? Uma novidade que é embasada numa estrutura partidária de ideias, de valores, que diga quem você da onde você veio e para onde você vai. E eu vou dar 3 exemplos, né? Na onda de renovação, nós tivemos o Carlos Moisés aqui em Santa Catarina. 2 impeachment, afastado 2 vezes, e agora com um escândalo aí que vai passar férias com um helicóptero ou com um avião do Corpo de Bombeiros, da Saúde. Né? Esse é o estrago. A outra novidade era o governador do Rio de Janeiro, né? Que da mesma forma veio avassaladoramente e não durou mais do que 1 ano de governo, foi lá o impeachment afastou, então está afastado. A terceira novidade que nós temos é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Dentro de tudo que nós falamos. Também era um outside, partido pequeno. E por que ele deu certo? Por quê? Porque ele vinha baseado, sustentado num partido que tem valores. Nós temos alguns valores e é dentro desses valores que nós trabalhamos. Então, o governador Moisés, o governador Zema, diferente do Moisés, do Witzel e tantos outros, hoje faz uma administração exemplar, né?
aonde eu passo e falo sobre ele, as pessoas me perguntam sobre ele, ele tem uma representação muito grande, uma referência muito boa, não só lá em Minas Gerais, como em todo o Brasil, principalmente aqui ao sul. Então, o que eu digo com isso? Que a novidade, quando ela vem com consistência, uma administração partidária, baseada em princípios, valores, sobretudo transparência e um jeito novo de fazer política, ela tem tudo para dar certo. E é isso que a sociedade quer, e é isso que nós vamos entregar, e é isso que eu represento. Então é nesse sentido que eu digo para ti que se nós analisarmos o tamanho do Novo, nós só temos dois executivos. O governo de Joinville avaliado em 88%. Né? O governo de Minas Gerais, mais de 70%. Os 8 deputados, os melhores do Brasil. Então, com essas credenciais, a sociedade pode dizer o seguinte: olha, o pré-candidato Tramontim merece atenção, merece ser ouvido, merece ser analisado, e lá na frente vai decidir se nós preenchemos ou não preenchemos os requisitos. Não vou aqui pedir voto, porque não é o momento ainda, mas a pré-campanha existe justamente para apresentar o candidato, as suas ideias e o que ele representa. E eu, humildemente, digo que não por mim, pela pessoa do Tramontim, mas pela indicação partidária, pela forma de escolher, né? O candidato do Partido Novo, e por isso que eu digo da novidade com consistência, a gente não apresenta qualquer um, né? Embora o processo seletivo seja acessível a todos. Se faz uma rigorosa avaliação. Eu, por exemplo, fui candidato na terceira maior cidade do estado de Santa Catarina e tive que me submeter ao processo, né, seletivo do Partido Novo, fiz prova, me apresentei para uma comissão 2 vezes, formada por mandatários do Partido Novo Nacional, para demonstrar que a candidatura tinha viabilidade e que eu tinha condições de ser um novo Adriano, de ser um novo Zema, para que o partido cresça de forma sustentada e que com esses exemplos, hoje de 2, amanhã de 4, a gente possa apresentar ao Brasil a alternativa que o Brasil merece, porque do jeito que está não dá. Qual é a avaliação que o cidadão Rodério Tramontim faz do governo do presidente Bolsonaro? Eu faço avaliação um pouco crítica em algumas coisas, positiva em outras, né? O que eu quero dizer é que o Partido Novo, para falar do governo federal, por exemplo, tem gente que diz, mas o Novo é contra o governo Bolsonaro. Muito pelo contrário. O Partido Novo aprovou todas as pautas do governo federal, né? Se você olhar marco do saneamento, o Partido Novo abraçou com tudo. Reforma administrativa, era bem mais aguerrido do que a base do presidente Bolsonaro. E principalmente a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência foi uma pauta extremamente importante para nós em relação a isso. Então, para nós, o governo federal, no caso agora que nós não estamos no estadual, para nós não depende se é A ou é B, desde que ele faça a sua administração dentro daquilo que nós pregamos como ideias centrais do Partido Novo, nós vamos apoiar, né? A reforma da Previdência aqui do Estado de Santa Catarina, o Partido Novo apoiou. Aliás, um dia, só para contar uma situação, qual é a diferença de um partido que tem ideias, valores e vota e age sempre naquele? Eu me encontrei num evento o prefeito Mário e conversamos, tenho uma relação muito boa com ele, e aí eu perguntei, prefeito, e a reforma da Previdência? Daí ele me disse assim, pois eu estou querendo mandar, mas eu só tenho 9 e precisa 10. Eu disse assim, mas se você tem uma base de 9, você já pode contar com mais um. Eu disse, olha, eu não tenho inserção sobre o partido, não tenho nada, não converso com o nosso vereador sobre isso, mas seja o Tuca, o Nazar, qualquer vereador que estivesse lá, reforma da Previdência, o Partido Novo é favorável, né? Então, para dizer que nós pautamos em ideias, não em pessoas. E em relação ao presidente Bolsonaro, para responder a tua pergunta, aquilo que ele fez de bom, nós aplaudimos e continuaremos num eventual governo do Novo, se o nosso candidato federal for viabilizado. E aquilo que ele fez que nós não concordamos, evidentemente, que nós criticamos. Então é nesse sentido que a gente se posiciona em relação ao governo federal.
a Maria Fernanda, a Sintra Montim, o Everaldo Cavicchioli. Esse é meu candidato assumido, cara, gente boa e ainda pedala. Eu acho que é o Toné travestido aqui acompanhando com a gente. E na sua área de atuação, promotor, qual é a sua avaliação do governo? Porque a gente percebe mudanças em delegados da Polícia Federal em cargos chaves, a gente percebe uma atuação sincronizada de desmantelamento de algumas estruturas públicas de investigação, a própria desmoralização da Operação Lava Jato teve uma contribuição importante do governo federal. Então, como é que o senhor avalia isso? Porque se criticava muito o Partido dos Trabalhadores por desmandos de corrupção, mas as estruturas de fiscalização foram muito fortalecidas nos governos do PT. É verdade. O PT nem entra no debate, porque demonstrou que é ladrão. É gente que estava lá como uma organização criminosa, para roubar mesmo. A corrupção nos governos do PT, eu não estou aqui dizendo que todo petista é ladrão, estou dizendo que o governo do PT dos últimos anos se revelou e se provou pelos bilhões, ainda fala milhões, de bilhões que foram desviados. Isso é incontestável. E se nós compararmos neste particular, pelo menos até agora, o governo Bolsonaro e o governo do PT, no quesito roubalheira em si, é indiscutível que a comparação nem precisa ser feita. Né? Agora, do ponto de vista da desestruturação institucional, eu concordo contigo. Em relação à Lava Jato, né, eu acho que a Lava Jato morreu um pouco também porque o governo não colocou isso como uma prioridade. Mas isso, Alexandre, eu vou ser bem sincero, nós temos um candidato, né, que é o Dávila, você entrevistou aqui, percebeu a qualidade, a qualificação. Nós vamos deixar que o Bolsonaro seja avaliado pelo eleitor. Né? A mesma coisa o Moisés. O eleitor sabe, porque são um governo presente. O que nós vamos trazer para muita gente é quem é o PT. Né? Porque o PT muita gente já esqueceu. Tem pessoas que acham, mas o PT... Não, o PT continua sendo o PT. Então, se você olhar, o partido mais antagônico ao PT no Congresso Nacional é o Partido Novo. Se você quiser olhar onde está o PT, o Novo está contra. Né? Porque o PT representa aquilo que tem de pior na política, na minha avaliação. Então, é nesse sentido que eu pretendo, como uma voz até certo ponto privilegiada, dizendo que nós temos candidato, nosso candidato é o melhor, é o mais preparado, mas acaba vindo à tona essas discussões. Então, o Bolsonaro, o eleitor tem na memória presente, ele está vivenciando o que o Bolsonaro fez, se a inflação é culpa dele, não é culpa dele, se o desemprego é culpa dele ou não, se a corrupção foi ou não, o eleitor tem essa presença. Agora, repito, muitos eleitores não sabem quem é o Lula, porque o Lula já saiu faz 10 anos, então um eleitor que tem aí 18 anos, 20 anos, pode ser enganado com a conversa mole, dizer, nós fizemos isso e aquilo. Não fizeram nada, roubaram. Então é nesse sentido que eu venho com uma ênfase muito grande em relação a esse passado recente que não pode ser esquecido. Ainda na área política, promotor, eu queria falar sobre a questão da Lava Jato. Então, a Lava Jato foi um marco, né, na política brasileira, no combate à corrupção, mas hoje parece que se desintegrou, e entre as coisas que se desintegrou é que personagens chaves acabaram indo para a política, de uma forma ou outra. Então, duas pessoas emblemáticas. O ex-juiz Sérgio Moro, que era um herói nacional, acabou indo para o governo, saiu com o rabo entre as pernas, não conseguiu nem ir para o Supremo, que diz que era o sonho dele, enfim. E está aí tentando um lugar ao sol na política. E o outro foi o promotor Deltan também, que protagonizou também uma operação muito midiática em alguns momentos. E aí, quando a gente percebe alguma interação deles com o mundo político, as pessoas hoje já olham a Lava Jato com uma desconfiança que não olhavam lá atrás. Porque tu fica pensando, mas esses caras tinham interesse. Não que tivessem, mas é a imagem que passa nesse sentido. E aí é um problema, né? Porque, na verdade, era um trabalho que estava sendo feito de uma maneira que hoje tu já começa assim, mas será que não tinha interesse? Como é que o senhor avalia? Alexandre, as pessoas que eventualmente pensam, como você disse ali, eu queria pedir para as pessoas
tirar um tempinho e assistir lá o que disse o Palocci na delação premiada, o que disse o Paulo Roberto Costa, o que tantas pessoas disseram a respeito das roubalheiras. Gente do terceiro escalão devolveu 200 milhões de dólares. Né? Hoje, querer crucificar o Moro e o Deltan, eu acho que é no mínimo uma ingratidão. O Brasil trata muito mal os seus heróis. E esses dois brasileiros são meus heróis. Eles fizeram aquilo que nunca ninguém fez. Eu acho que o Sérgio Moro foi, eu tenho quase 34 anos de Ministério Público, seguramente foi o melhor juiz que eu já vi no Brasil. O Deltan Dallagnol, que é um jovem procurador, ele é promotor federal, eu sou estadual, mas ele fez uma força-tarefa espetacular. Eles desvendaram a maior organização criminosa do Brasil. Eles recuperaram bilhões. E agora querer dizer que eles transformar eles em gente do mal, tem gente dizendo que tinha interesse aqui ou lá, alto lá, né? Você viu esses dias o Deltan ser condenado, né, a indenizar o maior ladrão da história do Brasil. Isso não existe. Né? E aí o que eu vejo? Eu estou defendendo eles como operadores do direito, né? O que não significa dizer que eu defendo a atuação política. Eu acho que o Sérgio Moro tomou decisões erradas. Né? Primeiro, quando saiu e foi para o governo. Eu acho, na minha opinião, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Né? Ele é bom juiz. Né? Foi lá, a forma como ele saiu do governo, a forma como ele se movimentou, eu acho que ele tomou decisões políticas erradas. Né? O Deltan, ele continua, né, no mesmo partido que ele se inscreveu, e vou te dizer, Alexandre, sabe por que a impressão, eu não sou amigo dele, só conversei com ele uma outra vez, sabe por que esses jovens estão na política, principalmente o Deltan, por que eles saíram do Ministério Público? Porque eles iam mandar ele embora. Né? Já tinha processo ali no Conselho Nacional, Renan Calheiro, essa corja toda trabalhando, e ele ia acabar sendo colocado para fora do Ministério Público, né? Como se fosse o bandido, né? E na verdade ele é um mocinho, mas aí ele tomou essa posição. Eu estou fazendo uma suposição, né? E assim como ele viu que a forma de atacar a corrupção não deu pela via judicial, ele optou para ser candidato. Tudo indica que vai ser candidato, vamos ver qual o resultado, como vai ser. Mas eu só sintetizo essa tua pergunta para dizer que o Brasil trata muito mal os seus heróis. Né? Eu acho que eles fizeram um grande serviço para o Brasil. Quando entrei no Ministério Público, a gente não conseguia processar nenhum vereador. Eles colocaram na cadeia deputados federais, governadores, ex-deputados, ex-ministros e até o presidente da República. Então foi um salto de qualidade que o Brasil merecia, e o lado trágico nisso é que a gente não poderia ter tido esse retrocesso que a gente teve. Bom, o Lucas aqui aplaudindo, o Delmar dizendo muito triste, parece que ser honesto nesse país é defeito, o Décio Isler, agora sim a Tramontinha, a Dalva falando que é o meu candidato, o Marco Antônio André dizendo, mas tem diferença entre roubar milhão e bilhão. E o Marcelo Altoff tem uma pergunta bastante interessante que eu vou colocar aqui no final, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Eu quero conversar com o senhor sobre uma das coisas que o Novo defende é o tamanho do Estado e os benefícios do funcionalismo, né? Específico. Eu casualmente estava pesquisando, eu vi uma postagem recente, se eu não me engano foi do dia 30 de março, do Felipe Dávila, que é o pré-candidato a presidente, ele criticando os altos salários, ele estava se referindo à questão dos auditores da Receita Federal, mas o Novo pega muito pesado. O senhor vem do Ministério Público, que é, sem dúvida, uma das áreas onde os salários são mais altos, os benefícios são mais altos, os penduricalhos são mais altos. Não é uma contradição do Novo receber o senhor do Novo? Como é que o senhor trabalha isso? Bom, essa pergunta me fizeram quando fui candidato a prefeito do Blumenau. E eu respondo da mesma forma. Você me fez a pergunta. Primeiro, o Partido Novo de fato é contra, né, os penduricalhos, esses privilégios, 2 meses de férias, essas coisas todas. E eu também sou contra. Né? Eu sou um beneficiário? Sou. Né? Mas a gente tem que punir a mensagem, não o mensageiro. Né? Então, o Partido Novo foi um partido que chamou as classes privilegiadas para a reforma administrativa lá no Senado Nacional. Porque isso são leis federais, precisa mudar a federal. E foi voto vencido.
Então eu tenho essa tranquilidade, o partido tem essa tranquilidade de que os nossos valores, né, combatem, né, os privilégios desnecessários, se é privilégio desnecessário, enfim, essa diferença exagerada de tratamento entre o público e o privado. Sobre isso, não há problema nenhum, né? Eu, por exemplo, sempre digo às pessoas, mas o Tramontim tem alto salário. Olha, você tem que questionar quem paga, não quem recebe. Eu sou um funcionário que fiz concurso público, eu tenho mais de 40 anos de contribuição, eu me dedico, eu trabalho. Se eu valho esse salário ou não, quem tem que analisar é quem paga. E nesse caso é o governo, é o Congresso Nacional que estabelece isso. Então eu sintetizo dizendo que eu, como qualquer pessoa de bom senso, é contra esses exageros, esses super salários, mas é preciso que se analise, né, quem é que pode mudar isso. E nós teremos os nossos deputados tratando dessa forma, nós pensamos dessa forma, e o assunto está encerrado. De forma indireta, na eleição de 2018, o senhor acabou sendo vinculado a um candidato no início do segundo turno, numa estratégia, né, publicitária, de marketing. O então candidato Gelson Merizio colocou seu nome como provável secretário de Segurança Pública num eventual governo dele, que acabou não se concretizando, ganhou o governador Moisés. Como é que aconteceu essa conversa? Então eu vou dizer uma coisa que as pessoas não acreditam que foi assim, e foi assim mesmo. Eu, na verdade, não conhecia o Gelson Merizio, né? Eu nunca tinha falado com ele, e ele, pelo que me chegou aos ouvidos, ele disse que queria ter um promotor de justiça como secretário de Segurança Pública. E foi lá no Ministério Público, com pessoas que ele conhece no Ministério Público. Não, o Tramontim é o perfil que você quer, tem um histórico de combate à corrupção, foi coordenador do GAECO, e ele me convidou. E eu estaria entrando no eventual governo dele na condição de um especialista na área, de um técnico. Coisa que eu vou fazer se eu for governador, né? Tenho o melhor promotor, o melhor delegado de Santa Catarina, que é especialista em combate, que tem um histórico de combate à corrupção. Evidentemente que eu vou chamar uma pessoa dessa para ser meu secretário, e não um médico, não um dentista, como geralmente acontece, né? Eles colocam um dentista para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, um médico para trabalhar na educação, esses ajustes, essas porteiras fechadas. Então, se você colocar pessoas certas nos lugares certos, tem resultado. E eu, na minha condição de promotor há mais de 30 anos na ocasião, pelo meu histórico, pelas minhas referências pessoais, fui convidado e aceitei como aceitaria, como eu acho que é assim que deve ser feita política. Se tem uma área que o governador Moisés inovou, e aqui não tem nem juízo de valor se é bom ou ruim, mas foi na segurança pública, que ele trouxe um modelo absolutamente diferente de um rodízio no comando da Secretaria Pública, entre o comando da PM, delegado de polícia, inclusive o nosso Paulo Queiroz foi delegado, o pessoal do IGP e dos bombeiros, ou seja, teve um revezamento. Os índices de segurança pública melhoraram bastante em Santa Catarina, não necessariamente quer dizer que seja por isso, insisto que não tem juízo de valor. Caso o senhor seja eleito, só estou pegando o gancho, porque como a gente falou da questão do promotor público para a segurança pública, que é uma área pertinente, caso o senhor seja eleito, esse modelo de hoje do governador Carlos Moisés, como é que o senhor enxerga? Bom, primeiro eu quero dizer que a diminuição do crime não tem nada a ver com esse modelo, né? O número de crimes, principalmente de homicídios, caiu no Brasil inteiro. Isso é um fenômeno evidente, né? Nós tínhamos em torno de 58 mil homicídios lá em 2017, hoje caiu para 40. Isso foi no Brasil inteiro, né? Muitos dizem, Alexandre, que foi em decorrência do perfil da própria administração federal, que veio mais assim, bandido bom, bandido morto, enfatizando que a polícia tinha que ser dura, deu porte de arma, então criou um ambiente assim de enfrentamento ao crime de uma forma mais contundente. Uns dizem que foi isso. Mas se você olhar o índice aqui de Santa Catarina, o índice de São Paulo, o índice de vários outros lugares, são muito parecidos. O crime caiu de vários... no Brasil inteiro, principalmente os crimes contra a vida, que é o crime mais
mais importante, os crimes de latrocínio e similares. Né? Agora, dizer para ti se eu vou manter ou não modelo, isso é muito cedo. Nós precisamos refletir melhor, precisamos entender, ver como é que de fato funciona. Eu particularmente acho que quando tem muito cacique e pouco índio não funciona, né? Eu acho que tem que ter uma continuidade. Esse negócio de ficar mudando o secretário a cada ano só para prestigiar, vai ter um do IGP, vai ter um da PM, vai ter um da Polícia Civil. Eu acho que isso é conversa mole. Se você pegar um bom, seja do IGP, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja do Ministério Público, não interessa, mas é preciso que tenha um comando pelo maior tempo possível. Na minha avaliação é muito melhor. O senhor já deu a resposta, disse que ainda tem tempo, mas já deu a resposta. Vamos lá, para encerrar. O Marcelo Altoff fez uma pergunta bastante interessante, pegando um gancho do que o senhor falou antes. Como governador, o pré-candidato dependerá, né, dos 40 deputados estaduais para sustentar a sua gestão. O senhor falou muito da concessão, fazer isso, fazer aquilo. Tudo passa pela Assembleia Legislativa. Pela concepção que o pré-candidato expôs sobre o papel desses deputados como grandes vereadores, um vereadorzão, como o senhor falou, como é que o senhor pretende ter deles essa relação, essa representatividade? O Marcelo Altoff, um abraço, conheço ele há muitos anos, foi nosso aluno lá na universidade, tenho o maior respeito por ele, e pela pertinência da pergunta eu faço questão de responder de uma forma bem direta. Marcelo e demais, eu tenho a ideia de que se você apresentar propostas boas, né, de forma transparente, mostrando por que ela foi construída, o que ela precisa atacar e qual é o resultado que ela trará, isso é aprovado, né? Se você vai mostrar que uma concessão de uma rodovia vai ser importante para os catarinenses, você mostrar para o Estado, você mostrar para o cidadão, seguramente isso vai ser aprovado. E vou dar 2 exemplos, Marcelo. O prefeito Adriano, em Joinville, só tem 3 vereadores, sei lá, 19, 20 e poucos vereadores, enfim, só tem 3. Né? Ele aprovou a reforma da Previdência um ano antes do que Blumenau, cujo prefeito tem maioria. Né? Conseguiu aprovar a reforma da Previdência. O governador Zema pegou um estado quebrado, terra arrasada pelo PT, que passou por lá, faço questão de dizer mais uma vez, né? Devendo não sei quantos meses de salário de funcionalismo, com 2 deputados, tinha 3, hoje tem 2, com 2 deputados em 70 e poucos, foi um dos primeiros governadores do Brasil a aprovar a reforma da Previdência. Né? E tantas outras reformas, concessões. O que significa dizer isso, Alexandre? Que quando você joga aberto, transparente, não fazendo politicagem e mostrando para a sociedade o que se pretende com o objetivo, os deputados aprovam. Por quê? A concepção que eu tenho é que política se faz com diálogo. Quando eu falei vereadorzão aqui, não estava... Eu falei respeitosamente, falo de novo. O que eu falei é que ele tem pouca margem de atuação, fazer lei, né? Ou ela é interesse local ou é federal. Mas eu sentarei com todos os deputados, mostrarei para eles, olha, essa concessão é importante porque essa estrada vai desafogar o trânsito em tal região. A venda dessa empresa pública é importante porque ela é deficitária há tantos anos. Se você mostrar, dialogar, conversar, naturalmente o parlamento vai aprovar. Por quê? Porque tem que acabar com essa conversa que tem de que uma coisa são os interesses do governo e outras são dos parlamentares. Muito pelo contrário, a função, o objetivo é o mesmo, é prestar bons serviços, resultados para a população. Então, o parlamentar também tem obrigação. O parlamentar não tem que acabar com essa conversa de votar contra só porque ele é contra o governo. Ele tem que se explicar para a sociedade. E foi isso que o Adriano fez em Joinville quando disse, olha, se nós não fizermos a reforma da Previdência, em 10 anos o município vai ficar inviabilizado porque vai se gastar muito em previdência e vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação. Que foi o que o Zema fez e é o que eu faria e qualquer governante sério faz. Então a gente tem que administrar, Marcelo e demais, pensando no futuro, visão de longo prazo. Nós sempre dizemos no Partido Novo que a gente administra para a próxima geração e não para as próximas eleições. Então quem administra para as próximas eleições tem problema, porque o deputado vai ver, olha, ele está querendo capitalizar aqui, nós vamos votar contra porque senão ele vai ficar forte. Quando você mostra que você está fazendo uma mudança, uma alteração, uma reforma
que será para o bem da sociedade, seguramente o parlamentar vai aderir, vai votar com a gente, como esses exemplos que eu mostrei. Então, eu resumo dizendo o seguinte, uma frase que todo mundo fala, é batida, mas para mim vale. Né? A palavra convence, mas o exemplo conduz. Né? Eu tenho duas boas grifes, duas boas referências, e é isso que eu represento nesse processo que estou participando. Promotor público Odair Tramontim, agora pré-candidato do Partido Novo ao governo de Santa Catarina, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista, boa sorte nessa empreitada. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela generosa atenção que você me deu, me coloco à disposição e peço, né, que as pessoas comecem, né, a nos seguir nas redes sociais, avaliar o que nós propomos, conheça um pouco do Partido Novo e conheça um pouco da minha trajetória e mais à frente talvez a gente volte aqui num outro momento para trazer, talvez não, daí sim trazer ideias de programa de governo, né? Porque a pré-campanha existe justamente para isso, para a gente conversar com a sociedade, com os segmentos e montar uma ideia daquilo que a gente quer. Eu sempre digo que a gente não é líder da gente mesmo, a gente tem que liderar um processo, uma ideia, um movimento, e é isso que eu faço. Muito obrigado, boa noite a você, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado mais uma vez. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, um espaço democrático. Você sabe, há 2 semanas estava aqui o candidato do Partido dos Trabalhadores, Décio Lima, pré-candidato ao governo do Estado, agora está aqui o Odair Tramontim, pré-candidato do Novo, já esteve aqui Antídio Lunelli, pré-candidato do MDB, já esteve Jean Loureiro, pré-candidato pelo União Brasil. Então, à medida do possível que a gente consegue encaixar as agendas e as entrevistas, nós vamos trazer esses personagens centrais nesse tabuleiro eleitoral para que você, eleitor, tenha o melhor discernimento para fazer a melhor escolha em outubro. Na próxima segunda-feira tem mais. Um grande abraço. Até lá.